Bem-vindo a mais um Fique por Dentro do Mercado com a Brain. Hoje nós vamos falar dos resultados do mercado imobiliário residencial brasileiro do primeiro trimestre de 2020. Estamos no início de junho e muita coisa mudou, não há dúvida. Mas fique aqui porque além de ver os dados do primeiro trimestre, você receberá também as prévias dos resultados de abril em todo o Brasil. Essa pesquisa, como você já sabe, é realizada trimestralmente para a CEBIC. E se você deseja ter os resultados completos desta pesquisa, acesse o link aqui embaixo. Antes de começarmos, eu gostaria de fazer o pedido para você se inscrever no nosso canal aqui no YouTube. Isso é bem importante para que esses conteúdos que nós produzimos possam alcançar um número maior de pessoas. E não esqueça também de ativar o sininho de notificações. Toda semana nós produzimos pelo menos 3 novos conteúdos e você sempre será avisado se estiver cadastrado. Vamos começar então com os dados de lançamentos. Nós vemos aqui neste gráfico o resultado de lançamentos em unidades dos últimos 6 trimestres. Tendo início lá no quarto trimestre de 2018 e chegando no primeiro trimestre de 2020. O que é importante notarmos, em especial, é que o volume de lançamentos apresentou uma queda de quase 15%, 14,8% de queda, em relação ao mesmo período do ano passado. Essa queda pode estar relacionada já com os efeitos da pandemia, porque havia uma grande quantidade de empreendimentos programados para serem lançados nos últimos 2 ou 3 finais de semana de março, e esses lançamentos acabaram sendo postergados, porque já estavam no momento onde não era permitido a aglomeração de pessoas. Com as prévias de janeiro e fevereiro, esse número de lançamentos estava crescendo na ordem de 20% em relação ao mesmo período do ano passado. Então é muito provável que essa queda em lançamentos tenha sido sim decorrente da postergação dos lançamentos dos últimos 15 dias de março. A queda em relação ao mesmo período do ano passado, ela é normal. Todos os anos, desde 2016, quando nós começamos esse estudo para a CEBIC, nós tivemos o primeiro trimestre como o de menor volume de lançamentos e tivemos o último trimestre do ano como o de maior volume de lançamentos, então é sempre comum que haja uma queda muito forte do último trimestre para o primeiro, sendo que o quarto tri de 2019 é o recorde histórico de todo indicador da CEBIC. Mas é interessante também nós avaliarmos lançamentos não apenas comparando trimestre a trimestre, mas analisarmos pela evolução dos dados ao longo do período. E como que nós fazemos isso? Colocando um gráfico de acumulado em 12 meses. Cada mês desta curva evidencia os 12 meses anteriores, permitindo com que nós tenhamos a ideia do lançamento no período de 12 meses, um ano, mas sem considerar as limitações do ano calendário. Aqui nós podemos verificar que em janeiro de 2017 tinham sido lançadas 87.406 unidades residenciais nos últimos 12 meses. Esse número foi crescendo para terminarmos 2017 ao redor das 103 mil unidades, terminarmos 2018 ao redor das 121 mil unidades e finalmente terminarmos 2019 ao redor das quase 164 mil unidades, para ser exato, 163.889 unidades terminado em dezembro de 2019. E encerramos o primeiro tri com 160.699 apartamentos lançados nos últimos 12 meses. Ainda que tenha acontecido uma pequena queda em relação a dezembro, se nós compararmos com março do ano passado, quando nós tivemos 128 mil apartamentos lançados, é um aumento muito forte, muito significativo, são mais de 30 mil unidades a mais nos últimos 12 meses, retratando, portanto, que, a despeito da pandemia, o primeiro trimestre foi muito bom ainda em lançamentos, mesmo com essa postergação de alguns empreendimentos que ficaram para o segundo semestre deste ano de 2020. Será que esses dados se refletiram também nas vendas? Será que a pandemia também impactou as vendas nos resultados de março?
Se nós avaliarmos os dados trimestre a trimestre, como fizemos no início em lançamentos, nós vamos ver que, diferente da queda verificada nos lançamentos, nós tivemos uma alta muito significativa em vendas nesses primeiros 3 meses do ano. Em relação ao mesmo período do ano passado, verificamos uma alta de 26,7%. Parte deste aumento decorreu do enorme volume de empreendimentos lançados em dezembro. Como nós tivemos o recorde histórico, mesmo antes do boom. Por exemplo, mesmo São Paulo, capital, que representou aproximadamente 30%, um pouquinho mais do que 30% dos lançamentos de todo o Brasil em 2019, teve no mês de dezembro o maior volume de lançamentos de toda a história do mercado da capital de São Paulo. Então, o que aconteceu? Muito desses lançamentos tiveram vendas muito fortes nos meses de janeiro e fevereiro. Portanto, a despeito da pandemia nos últimos 15 dias de março, o carregamento da venda desses lançamentos muito fortes do final do ano passado possibilitou que o primeiro trimestre de 2020 apresentasse um volume muito mais intenso de vendas quando comparado ao mesmo período do ano passado. E se nós avaliarmos a comparação com o último trimestre do ano passado, houve uma queda de 27,2%, muito mais tênue do que a queda no volume de lançamentos. Vamos analisar esses dados que eu comentei no gráfico a seguir? Nós estamos avaliando as vendas acumuladas a cada 12 meses desde janeiro de 2017. Olha que interessante. O mês de março de 2020 atingiu 158.434 apartamentos vendidos em 12 meses. É o recorde da série histórica do indicador da CEBIC. E vejam que esse dado, esse indicador começa lá em janeiro de 2017, tendo acumulado 12 meses desde fevereiro de 2016, em 95.281 apartamentos, fica alguns meses muito estável e a partir de setembro de 2017 começa a crescer lentamente, mas de maneira contínua até setembro de 2018. Então, durante exatamente um ano, o indicador foi crescendo mês a mês até atingir 123.422 apartamentos vendidos nos 12 meses encerrados em setembro de 2018. E aí ele permanece novamente estável até maio de 2019, quando volta a crescer de maneira contínua até março de 2020. Então, nós tivemos nesse período de 4 anos do indicador da CEBIC, 2 períodos de estabilidade e 2 períodos de crescimento, e nós ainda estamos neste último período de crescimento que iniciou-se em maio de 2019 e em março de 2020 ainda permanece. Muito provavelmente, como mostrarei nos dados prévios do mês de abril de 2020, infelizmente essa alta tem um fim decorrente da pandemia. Eu vou mostrar aqui um único slide regionalizado, mas nós teremos logo um novo vídeo exclusivamente sobre os dados regionais deste indicador. Vejam, na linha em laranja, nós temos os dados de vendas acumuladas na região sudeste do Brasil. Olhe o enorme aumento que passou a região sudeste em termos de vendas desde maio de 2019. E se nós compararmos o dado a janeiro de 2017, mais do que dobraram as vendas acumuladas em toda a região sudeste, lideradas naturalmente pela cidade de São Paulo. Na linha em vermelho, nós temos as vendas acumuladas na região nordeste. Elas começam o indicador lá em janeiro de 2017 em 23 mil apartamentos, atingem o pico em julho de 2018 em 32 mil apartamentos e vão caindo lentamente até se estabilizar nos últimos 6 meses na faixa de 25 mil apartamentos vendidos a cada 12 meses. A região sul, ela tem um leve, mas contínuo aumento. Ela sai de 16.269 apartamentos, permanece quase 2017 inteiro nesse patamar e desde então vem subindo até atingir o melhor dado da série histórica em 21.090 apartamentos vendidos nos últimos 12 meses. A região centro-oeste praticamente dobra o seu patamar de vendas,
partindo de 6.980 para 11.098 unidades vendidas a cada 12 meses. E a região norte, que aqui é composta pelos municípios de Belém e Manaus, parte aí de 3.500 e chega em 4.112 unidades vendidas a cada 12 meses. Nós tivemos uma região que apresentou queda, a região Nordeste. E todas as outras regiões apresentaram altas. Proporcionalmente falando, as maiores altas aconteceram na região Centro-Oeste. Em termos absolutos, é inegável que a maior alta aconteceu na região Sudeste, liderada em especial pelo mercado da cidade de São Paulo. Nós estamos falando aqui de milhares e milhares de apartamentos vendidos a cada 12 meses no Brasil, mas eu tenho certeza que você, em especial incorporador, mas também imobiliária, jornalista, enfim, você que é envolvido com o mercado da construção, quer saber quanto isso gera de dinheiro. Pois bem, o mercado imobiliário do Brasil no ano passado vendeu 59,9 bilhões de reais. Aqueles quase 160 mil apartamentos vendidos representaram quase 60 bilhões de reais vendidos no ano de 2019. É de longe o maior número dos últimos 6 anos no mercado brasileiro. Infelizmente, nós não temos esse indicador que ele contemple toda a época do boom, mas como nós estamos também em recorde de preços no mercado imobiliário, é possível que esse ano passado, ano de 2019, tenha sido em volume de vendas em dinheiro, o maior volume da história do mercado imobiliário de lançamentos de apartamentos. Com esse volume recorde de vendas, esse volume também recorde de lançamentos, eles caíram em relação ao mesmo período do ano passado, mas no acumulado em 12 meses eles ainda crescem, porque o final de 2019 foi muito mais forte que o final de 2018. Nós temos um resultado de oferta interessante para acompanharmos. Vejam que se nós compararmos o tamanho da oferta, o tamanho do estoque na mão dos incorporadores no início da série histórica, em janeiro de 2016, eram 182.540 apartamentos na carteira. Esse número foi caindo, de vez em quando teve um repique ali em julho de 2016, um repiquezinho no final de 2016, mas a tendência claramente de queda até pelo menos meados de 2019, quando nós chegamos em março de 19 com o dado de 132 mil unidades em estoque. O que muda a partir de março de 2019? É quando o indicador da Sebic passa a ter os lançamentos no acumulado em 12 meses crescendo acima das vendas. Desde o início da série histórica, as vendas permaneceram acima dos lançamentos de janeiro de 2016 até fevereiro de 2019. Durante todo esse longo período, nós fomos queimando estoque no mercado imobiliário brasileiro. Mas desde março de 2019, a curva se inverteu e nós estamos há 12 meses com um volume maior de lançamentos do que vendas. Ele não é muito maior a cada mês, mas ele tem sim sido maior, e é isso que fez com que o volume total de oferta disponível para venda, de oferta de apartamentos novos, aumentasse das 132 mil unidades para 148 mil unidades agora no final de março. Isso significa que essas 148 mil unidades, a velocidade de vendas média do primeiro trimestre de 2020, em 14,4 meses, elas se esgotariam. Então, quanto tempo demora para escoar toda a oferta de apartamentos novos no Brasil? 14 meses. Há um ano atrás nós estávamos em 13 meses, então esse indicador aí cresceu exatamente um mês a mais, por causa deste aumento do volume de lançamentos proporcionalmente em relação ao volume de vendas. Então, embora no último trimestre nós tenhamos tido aumento de vendas e queda de lançamentos, no acumulado em 12 meses os resultados ainda mostram os lançamentos acima, em especial por causa do último tri do ano passado e mais ainda por causa de dezembro de 2019. E eu gostaria de encerrar esse nosso indicador comentando sobre os preços. Neste gráfico, nós temos na linha em azul o INCC. Era o preço dos imóveis equivalente a 100 no início da série histórica, que é março de 2017, e os preços dos imóveis, os preços de venda de tabela dos imóveis na linha em verde. Vejam que em setembro de 2018, os dois estão no mesmo patamar.
o que significa que o preço dos imóveis subiu exatamente igual à inflação do setor no período. E desde então, os preços dos imóveis têm subido acima da inflação. Teve um primeiro grande aumento mais significativo entre março e maio de 2019, quando ele chegou em 114, o índice 114,7 contra 108,35, que significa aí arredondando um aumento de 6% em termos reais. Depois ele refreia esse aumento ao longo dos 6 meses seguintes, mas acelera novamente desde novembro de 2019 e atinge no mês de março de 2020 o maior patamar, 119,91, o que significa, portanto, que os preços dos imóveis no Brasil estão crescendo acima da inflação. A grande recuperação por que passou o nosso setor em 2019 e que pelo menos até o dia 15 de março se manteve, possibilitou uma recuperação importante dos preços reais dos apartamentos à venda no Brasil. E como prometido, eu gostaria de terminar esta nossa apresentação falando do que aconteceu em abril. Nós fizemos aqui na Brain, no mês de abril, em conjunto com a CEBIC, o levantamento em 5 cidades: Curitiba, Goiânia, Manaus, São Paulo e Maceió. E chegamos a uma prévia de queda de 38% nas vendas no mês de abril e uma queda de lançamentos próxima de 70%. O que significa isso? Que novamente as curvas vão se inverter. Vendas estará de novo acima de lançamentos. O que nós achamos muito importante é que esse número de 38% é muito ruim quando nós comparamos com o pré-crise do coronavírus. Porém, se nós compararmos com a queda de vendas de automóveis no mês de abril, que se aproximaram de 80% de queda, nós podemos perceber que o nosso setor, o setor imobiliário, a queda foi metade, mais ou menos, da queda do setor automobilístico. E isso é muito positivo, na medida em que a gente consegue demonstrar de maneira inequívoca, e isso também pode ser acompanhado em diferentes webinários que você consegue verificar no nosso canal do YouTube, que o mercado imobiliário residencial tende a ser mais resiliente que outros segmentos da economia e outros segmentos do mercado imobiliário. Talvez com exceção do segmento de logística, que até pelo crescimento das vendas online, que já cresciam antes da crise e se aceleram ainda mais, todos os outros segmentos estão atrás do mercado imobiliário residencial no Brasil. E a tendência agora para maio, os dados estão começando a serem coletados agora em junho, é de novamente nós termos um resultado de vendas com uma queda menor do que a queda em lançamentos. Significa que haverá uma demanda reprimida. Não há dúvida que a demanda está caindo porque pessoas estão perdendo a renda. Mas como os lançamentos caem muito mais do que as vendas, haverá seguramente uma demanda reprimida por apartamentos novos no segundo semestre de 2020. O tamanho dessa demanda reprimida ou o tamanho do mercado de lançamentos, nós temos que acompanhar para e passo, mês a mês, e você poderá, se cadastrando no nosso canal do YouTube, receber mensalmente as nossas prévias e as nossas previsões de vendas e lançamentos. Reforço, se quer o estudo completo, acesse aqui o site da CEBIC. Não esqueça de se cadastrar no nosso canal, aperte aqui o sininho para receber as notificações e passe para todo mundo que você acha importante saber os dados do mercado imobiliário. E não esqueça, fique por dentro do mercado com a Brain.